Então, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo da hora que estivermos assistindo esse vídeo. Hoje iremos falar um pouco sobre a nossa experiência com a rocha Lagamar, né, com o fósforo de Lagamar. E aí, esse grupo que é composto pelo Otávio, que sou eu, o Vitor, a Yasmin e a Thalita. E para começar bem esse trabalho, vamos falar um pouco, né, sobre essa recapitulação da rocha ligado com o fósforo na história, certo? Então é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? É um prazer compartilhar uma história que é um verdadeiro caso de superação e inovação brasileira. Uma jornada que começa nas profundezas do solo do sertão da Bahia e termina na mesa de milhões de pessoas em todo o mundo. Vou contar para vocês a trajetória estratégica do fósforo de Lagamar, literalmente, né, da rocha ao pão. E nos próximos slides também iremos contar como foi o nosso experimento, como montamos, as respostas que obtivemos, tá ok? Vamos lá. Então, o que veremos nessa recapitulação da rocha em si, né? Primeiro, para navegar, né, eu quero trazer de forma organizada uma rota com 5 paradas estratégicas, né? Primeiro, vamos entender como que tudo começou, como que começou, quando que essa rocha como que ela era vista, como que ela ficou praticamente inútil. Na segunda etapa, veremos como a pesquisa nacional transformou, né, fez um milagre da transformação. E depois iremos acompanhar como esse recurso se tornou fundamental para o agronegócio. Na quarta parada, iremos ver como foi o salto, né, de patamar global. E finalmente extrairemos as lições perspectivas para futuros, né? E lembrando que depois iremos debater sobre ela no Brasil, debater sobre o nosso trabalho, como foi montado, os resultados obtidos, pesagem, é, rotas estatísticas, né, rodagem de estatísticas, certo? Então vamos embarcar nessa jornada. É, Voltamos primeiro para a década de 1960 e 1970. Enquanto o mundo vivia a corrida espacial, aqui no Brasil, nossos geólogos do projeto Randan, né, e da CPRM mapeavam o interior do país. E na região de Lagamar, no sertão baiano, eles identificaram uma extensa formação rochosa, né, um fosforito. Mas aí que vem o paradoxo. Mesmo sabendo que essa rocha continha fósforo, um nutriente essencial para as plantas, ela foi praticamente ignorada pelo setor mineral. Por quê? Por dois problemas fundamentais. Primeiro, o teor de fósforo era considerado modesto pelos padrões internacionais, algo em torno de 8 a 12% de P2O5. Quando os depósitos como os depósitos economicamente viáveis precisavam ter pelo menos 15%, e então foi considerado modesto ou baixo esse teor. Mas o maior problema era a recalcitrância química da rocha. Em linguagem simples, né, o fósforo estava preso na estrutura mineral, tornando então praticamente indisponível para as plantas. Era como ter uma conta bancária, né, cheia de dinheiro, só que sem ter a senha para sacar esse dinheiro. E o resultado disso foi uma riqueza potencial deixada de lado. Enquanto o Brasil se tornava cada vez mais dependente das importações, uma vulnerabilidade estratégica que nos custava caro e nos colocava à mercê dos humores do mercado internacional. Então a gente tinha uma descoberta fantástica, mas a gente não conseguiu usá-la. Aí a nossa rocha, né, em estado mais puro. Então vem o que? A virada, né, o ponto da virada, que é a força da pesquisa brasileira. E essa virada começou a acontecer em 1980, impulsionando por um fator externo crucial, que foi a crise do petróleo. Esses eventos mostraram na prática o perigo da dependência de insumos estratégicos e era urgente encontrar soluções nacionais. E é aí que temos que fazer uma justa homenagem à nossa ciência, né? Instituições como a Embrapa e até a Universidade Federal de Viçosa, né, assumiram esse desafio e com determinações de pesquisadores brasileiros dedicaram anos e anos ao estudo minucioso dessa rocha problemática na época.
A solução que desenvolveram foi verdadeiramente uma coisa genial, que foi o processamento de termostato. Através da calcinação, que é um tratamento químico de altíssimas temperaturas, que se torna de 1500 graus, eles conseguiram quebrar, né, essa estrutura cristalina de mineral, liberando fósforo de forma controlada. Então, aquela rocha que era inviável, inutilizada, ela achamos uma solução para que a gente conseguisse usar ela, certo? E a beleza dessa solução está na sua sintonia fina, né, com a necessidade do solo brasileiro. Enquanto os fertilizantes importados convencionais eram desenvolvidos para solos temperados, o termofosfato de Lagamar era perfeito para os solos ácidos do Cerrado, fornecendo não apenas fósforo, mas também cálcio, magnésio e silício. Então foi assim que, através da ciência, transformamos uma desvantagem aparente em uma vantagem competitiva. Então essa virada se dá muito aos nossos pesquisadores nacionais. E aí vem a consolidação. Com a tecnologia dominada, o time não poderia ser mais perfeito. As décadas de 1990, 2000 testemunharam a explosão do agronegócio brasileiro e a conquista do Cerrado. E esse termofosfato de Lagamar chegou no mercado na hora exata. Empresas como Serrana estabeleceram como players importantes, transformando aquela rocha antes que era desprezada em um produto de alto valor agregado. Mas o significado disso vai muito além do negócio em si. A rocha de Lagamar tornou-se um pilar da segurança nacional. Ela nos deu uma soberania sobre a parte crucial da nossa cadeia de fertilizantes. Então, enquanto importávamos cerca de 70% do nosso fósforo, a Lagamar garantia que tivéssemos uma fonte confiável e nacional. E na prática isso significou geração de empregos, desenvolvimento regionais, redução da pressão sobre nossa balança comercial, fornecimento estável para culturas estratégicas como soja, milho, café. Então, era a independência fertilizante em construção. Aí vemos o salto global, que começa das décadas de 1910 até os dias de hoje, né? Aí a partir daí a história não parou. A partir dos anos de 2010, demos um salto que colocou Lagamar definitivamente no mapa global. A entrada da Mosaic Fertilizantes, que vou mostrar agora, que é uma empresa, uma das maiores empresas do setor do mundo, representou um divisor de águas. O projeto Itafoz, em Minas Gerais, que é geologicamente, no caso, né? Parte do mesmo sistema de Lagamar, trouxe tecnologias de ponta, plantas de ácido sulfúrico capazes de produzir fertilizantes fosfatados solúveis de altíssima qualidade como o MAP. E isso foi revolucionário por dois motivos. Primeiro, mostrou que a rocha de Lagamar não servia apenas para termofosfato, ela podia produzir qualquer tipo de fertilizante fosfatado. Segundo, significava que agora competíamos de igual para igual com os maiores produtores do mundo. Então, por isso que foi o salto global. E o mais importante, com os novos investimentos, as reservas foram reavaliadas. Descobrimos que temos aqui uma das maiores províncias fosfáticas do mundo, com potencial para suprir o Brasil por décadas. Então, uma rocha que era menosprezada, vou passar para vocês verem aqui. Uma rocha que era menosprezada, que foi descoberta, que ficou mais de 20 anos inútil, no caso, né? Não utilizável, veio e mudou tudo, né? De 80 para cá, foi realmente uma revolução do marco do Brasil, um marco dos fertilizantes brasileiros. Essa rocha realmente mudou muito o que se vê hoje em dia e também essa nossa dependência das importações. E aí, muito importante que vamos ver também que as reações que ela tem com o solo, as relações que ela teve com o milho, que foi o nosso experimento, vamos ver o tanto que deu tudo certo no caso, que ela é um fertilizante que é utilizável no caso. Minhas conclusões, lições para o futuro. O que podemos aprender com essa jornada de meio século, né? A primeira grande lição é: pesquisa e desenvolvimento não são gastos, são investimentos. Foram os recursos aplicados em ciências, recursos aplicados em transformação que mudaram o nosso problema, resolveram o nosso problema.
A segunda lição é que vantagens competitivas podem ser construídas. Ninguém nasceu com um solo melhor que o nosso. Nós aprendemos a dominar a tecnologia para o nosso bioma. E a terceira lição, talvez a mais importante: soberania se conquista com conhecimento e ousadia. Lagamar nos ensinou que podemos ser protagonistas da nossa própria história. O futuro está na otimização contínua, na sustentabilidade e na descoberta de novas fronteiras. Lagamar já nos mostrou que quanto nos unimos, somos mais fortes, somos mais inteligentes, né? E como diria os grandes pensadores, que o céu é o limite. Agora vamos dar sequência com os próximos participantes do grupo. Espero que saiam desse vídeo sabendo tudo sobre a rocha de Lagamar. Eu vou falar da importância da rocha fosfática de Lagamar para o Brasil e regiões tropicais. A importância da rocha fosfática de Lagamar para o Brasil se resume em três pilares principais: a independência nacional, a economia de custos e segurança alimentar. Falando da independência nacional, primeiramente, nós sabemos que o Brasil é um grande produtor das mais diversas culturas, mas ele não produz fosfato suficiente para atender toda a sua agricultura. Isso significa que na maior parte do tempo nós precisamos importar esse fosfato de fora, de outros países. Então, usar essa rocha nacional causa uma menor dependência de produtos importados, o que torna a nossa agricultura mais segura e econômica. Já a economia de custo se dá porque importar qualquer produto já é caro. E no caso do fosfato, é preciso ainda pagar o custo da rocha do exterior, de importar, além do frete marítimo, as taxas de importação e a conversão da moeda que é preciso pagar em dólar. Então, ao usar essa rocha aqui do Brasil, todos esses custos são reduzidos, porque o transporte ele é feito por terra dentro do nosso próprio país e o dinheiro gasto fica circulando na nossa economia. E em contrapartida, se o custo do fertilizante cai, o custo de produção do agricultor também cai, ajudando assim a baratear o alimento que chega na mesa do consumidor. E por fim, a segurança alimentar, porque a agricultura brasileira ela não é importante só para exportar os nossos produtos, mas também para alimentar a nossa própria população. Então, a segurança alimentar ela é a certeza de que o país consegue produzir comida suficiente e de uma forma constante e suficiente para alimentar toda a população do país. E também é sobre garantir que o Brasil não terá escassez de alimento por falta do fertilizante. Então, se o país tiver fontes garantidas de nutriente, como o fosfato de Lagamar, ele garante que sempre haverá uma capacidade para plantar o necessário para alimentar milhões de brasileiros. Outra importância é a adaptação aos solos tropicais, porque a rocha de Lagamar ela é importante por ser quimicamente adequada para os nossos solos, já que os solos brasileiros, principalmente o do Cerrado, são ácidos e têm uma alta fixação de fósforo. Então, se o agricultor aplica um fertilizante muito solúvel, o solo fixa muito rápido esse fósforo, desperdiçando o produto porque não dá tempo dele ser usado pela planta. E a rocha fosfática de Lagamar, ela tem características que permitem que esse fósforo seja liberado lentamente ao longo do tempo. Então, em solos ácidos, a rocha ela vai se decompor gradualmente, garantindo que o nutriente seja disponível para a planta por mais tempo. Isso melhora a eficiência da fertilização em condições tropicais, tornando o investimento do produtor mais rentável. Então, a rocha fosfática de Lagamar é um insumo mineral de origem nacional e o nutriente fósforo que ela contém desempenha um papel crucial na construção de uma agricultura mais sustentável no Brasil. A sua contribuição, ela se manifesta em diversas frentes, desde segurança alimentar, redução de dependência de insumos importados, até na promoção de práticas agrícolas mais alinhadas com a saúde do solo e a mitigação também do impacto ambiental. Ela tem uma relação direta entre a fonte de fósforo e os princípios da sustentabilidade agrícola, que reside nas suas características geológicas, seu modo de ação, e benefícios estratégicos de sua utilização. O fósforo como um nutriente essencial.
O que que é ele e por que que ele é tão importante? Então, antes de falar da rocha, é bom lembrar que o fósforo é daqueles nutrientes que não dá para faltar. Ele está na fotossíntese, no crescimento das raízes, na formação de flores e frutos. É tipo um combustível para a planta. Só que tem um problema. Ele, nos solos tropicais do Brasil, que são naturalmente ácidos, o fósforo muitas vezes ele fica preso, é indisponível para as plantas. Por isso, a gente precisa adubar e é aí que entra a rocha fosfática de Lagamar. A rocha fosfática de Lagamar, ela é uma rocha sedimentar, extraída em Minas Gerais e rica em fósforo. Ela é uma rocha brasileira. Isso já é uma grande vantagem estratégica, porque hoje o Brasil ele acaba importando muita matéria-prima para fertilizante. Então, usar o que a gente tem aqui dentro é um passo importante também para a nossa autonomia. As vantagens econômicas e estratégicas dessa rocha, pensando no bolso do produtor e na segurança do país, a rocha de Lagamar é uma mão na roda, porque ela, primeiro, ela é mais barata que os fertilizantes solúveis importados, porque não precisa de tanto do processamento industrial. Segundo, ela reduz nossa dependência externa, em que a gente fica menos vulnerável às crises internacionais, variação do dólar, problemas de logística, entre outros problemas. E é uma questão também de soberania alimentar. As vantagens ambientais diz respeito a que ela emite menos carbono, porque sua produção não exige tanta energia quanto a dos fertilizantes solúveis. Segundo, ela libera o fósforo devagar, o que é ótimo para o solo. Assim, a planta ela absorve melhor, evita perdas por lavagem e reduz também o risco de poluir rios e lagos com a eutrofização. Além disso, ela ainda melhora o solo no longo prazo, com um efeito residual, fornecendo cálcio e também corrigindo a acidez. Em relação à sustentabilidade na prática agrícola, ela funciona muito bem em solos ácidos, que são a maioria dos solos do Brasil. E é ideal para culturas perenes como café, laranja, pastagens e cana, porque vai soltando o fósforo aos poucos. Até para soja e milho, ela pode ser usada como parte de um plano de fertilidade a longo prazo. É uma aposta também na construção da fertilidade e não só na correção rápida. Então, para fechar, a rocha fosfática de Lagamar não é só uma fonte de fósforo. Ela é um pilar para a agricultura mais inteligente, econômica e também verde. Ao valorizar esse recurso natural, é investir também no futuro do agro brasileiro, para que a gente, né, brasileiros, tenha um futuro que seja produtivo, mas também sustentável. Em relação à condução do experimento, foram feitos os seguintes passos. Os materiais utilizados foram recipiente de plástico, sacos plásticos, proveta, becker, papel toalha e as sementes de milho, né, para a condução do experimento, para realizar o experimento. Na preparação inicial, foram feitas a identificação dos potinhos e foram feitos 3 furos na parte de baixo para fazer com que a água, depois, no decorrer do experimento, acabe escoando, não se acumule. E também foram colocados papel toalha para recobrir esses furos para evitar o vazamento do solo. Em seguida, foram feitas a coleta do solo cru, que está na natureza, e foi colocado dentro de um vaso
e em seguida foi peneirado para retirar as impurezas, como pedras, galhos, e logo depois foram colocados dentro de um saco plástico e levados para o laboratório. Ao mesmo tempo que fazia essa parte, uma outra parte do grupo, lá no laboratório, estava fazendo a pesagem da rocha fosfática e a pesagem de 0,66 gramas de calcário. Em seguida, foram feitas as misturas do calcário com solo coletado em três repetições, nas três repetições. Em seguida, feita a mistura também da rocha fosfática lagamar com as amostras e adicionados 50 ml de macronutrientes completo em cada amostra e 50 ml de micronutrientes completo em cada amostra. Depois de feito essas misturas e feito o meximento nos sacos para homogeneizar o solo, foram feitos adicionados a mistura solo, fósforo e calcário nos potinhos, foram passados para os potinhos, né? E foram feitos 10 furos de aproximadamente 2 centímetros para serem colocadas as 10 sementes em cada pote. E em seguida foram recobertos. Depois disso, foram levados os potinhos para a estufa, para a casa de vegetação, né? E foram adicionados água de forma delicada para não expor as sementes. E no decorrer do processo da condução do experimento, foram divididos os grupos para poder, cada dia, um grupo irrigar. Aqui vou mostrar quais foram os procedimentos utilizados para avaliação dos tratamentos. Esse trabalho teve como objetivo comparar o desenvolvimento do milho em diferentes tipos de tratamento e a avaliação iniciou já na casa de vegetação com um acompanhamento diário, pois íamos todos os dias regar cada planta e depois de finalizar este processo de diariamente irmos regar as plantas, nós levamos os vasos para o laboratório, totalizando 9 vasos que iríamos analisar e avaliar, sendo 3 vasos com rocha fosfática de lagamar, 3 testemunhas que não continham nenhum tipo de adubação, nenhum nutriente adicionado, e 3 completos que tinham todos os nutrientes fornecidos. Cada tratamento teve 3 repetições, que a gente pode representar por R1, R2 e R3. Aqui estão os 9 tipos de tratamento que nós avaliamos, sendo 3 repetições do completo, 3 repetições da rocha fosfática de lagamar e 3 repetições da testemunha. Já podemos observar a diferença do completo com os demais. O completo se desenvolveu bem mais, está mais alto, e o com a rocha também conseguiu se desenvolver, não ficou tão baixo em comparação às testemunhas. Esses são o completo e esses com a rocha fosfática de lagamar. Não teve tanta diferença visível, eles ficaram quase da mesma altura. O completo se desenvolveu mais, obviamente, mas não foi uma diferença tão discrepante. E claro, isso uma avaliação visual. Estão as testemunhas e a rocha fosfática de lagamar. A testemunha, obviamente, ficou mais baixa, não se desenvolveu tanto quanto os vasos com rocha fosfática. E aqui estão os vasos do tratamento completo e os vasos do tratamento testemunha. A diferença é bem discrepante, e depois de analisarmos visualmente os vasos das fotos anteriores, nós cortamos a parte aérea dessas plantas de cada tratamento. Essa daqui é da rocha fosfática de lagamar. Então, nós cortamos a parte aérea bem rente ao solo de cada repetição, R1, R2 e R3.
e com um saco de papel nós colocamos o nome do grupo, o tipo de tratamento e a repetição e a área analisada, que é a parte aérea. Depois disso, nós pegamos uma fita métrica, colocamos da base até o ápice para medir a altura das folhas até a última folha maior e com o valor dado na fita métrica, nós anotamos aqui no saco de papel de cada repetição. Então, R1 deu 55 centímetros, R2 deu 50 centímetros e R3, 52 centímetros e meio. Fizemos o mesmo procedimento com as repetições das testemunhas. R1 deu 41 centímetros, R2 40 centímetros e R3 43 centímetros de parte aérea. E fizemos também para o tratamento completo, onde R1 e R2 deram 61 centímetros na fita métrica e R3 deu 65 centímetros. Depois disso, nós colocamos essas partes aéreas de cada tratamento, como foi mostrado na primeira foto do tratamento com rocha fosfática, identificados com a parte que está se analisando, no caso, a parte aérea, com o nome do grupo, o tipo de tratamento, a repetição e os centímetros que deram. Depois de colocarmos no saco, nós dobramos e colocamos na estufa. Aqui está uma tabela com os resultados da parte aérea de cada tipo de tratamento e de cada repetição. Após levarmos à estufa cada saco com as partes aéreas, nós fomos aos fundos do laboratório para desenformar cada vaso, para pegar as raízes deles. Desintegramos todo esse solo que estava preso nas raízes. As raízes ficaram assim e em uma torneira nós lavamos essas raízes para tirar o excesso de solo e as raízes ficaram assim, sem solo. Nós retornamos ao laboratório e com papel toalha nós tiramos o excesso de água de cada raiz, de cada repetição. Essas fotos são, no caso da rocha fosfática Lagamar, mas nós fizemos isso com todos os tipos de tratamento. Fizemos o mesmo procedimento. Colocamos essas raízes de cada tratamento em todas as repetições dentro dos sacos de papel com o nome do nosso grupo, o tipo de tratamento, a repetição e a área analisada, que é a raiz, e deixamos lá por 48 horas. Após essas 48 horas, nós tiramos cada saquinho da estufa. Aqui nós começamos pela parte aérea e nós pesamos a biomassa de cada tratamento e de cada repetição. No caso aqui é a rocha fosfática Lagamar, após sair da estufa, e resultou nesses dados de biomassa. Fizemos o mesmo para as testemunhas, aqui a parte aérea, R1, R2, R3, e os resultados depois de nós pesarmos a sua biomassa. Aqui a mesma coisa para o tratamento completo, e os resultados depois de pesarmos a sua biomassa também. Na parte das raízes, nós fizemos o mesmo procedimento de pesagem de biomassa e anotamos cada resultado de cada tratamento e de cada repetição. Aqui estão as biomassas das testemunhas e as biomassas do tratamento completo, depois de sair da estufa. E estes são os resultados que nós obtivemos, tanto após a secagem na estufa da parte aérea quanto das raízes, de cada tipo de tratamento e de cada repetição do seu respectivo tratamento. Nós observamos que na parte aérea da rocha fosfática de Lagamar, quando comparamos ao tratamento completo, não teve tanta diferença entre as duas, e na parte de raízes, que deu uma diferença maior. Mas também uma diferença maior somente na repetição R1 do tratamento completo, quando comparando com a rocha fosfática. Olá, meu nome é Thalita e eu vou falar um pouco sobre os resultados do experimento que a gente fez. Como já foi dito pelos meus colegas anteriormente, foram feitos 3 tratamentos.
O primeiro, que foi a testemunha, sem adição de nenhum nutriente. O segundo foi o completo, onde se adicionou todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta, tanto macronutrientes como micronutrientes. E o terceiro foi a aplicação de fósforo natural na lagamar. A gente avaliou a produção de massa seca da parte aérea, mas também o desenvolvimento radicular, que é um aspecto muitas vezes negligenciado, porém crucial para a saúde da planta. Agora vamos falar dos resultados. Na tabela que vocês veem na tela, são as médias de cada tratamento. Observamos que na parte aérea, a testemunha teve um valor de 1,83 gramas por planta. O completo, 3,51 gramas por planta, 92% maior que a testemunha. E a rocha fosfática, 3,36 gramas por planta, 83% maior que a testemunha. Já na raiz, a gente teve a testemunha com 1,93, o completo 4,93 gramas por planta, 153% maior, e a rocha fosfática 2,88 gramas por planta, 48% maior que a testemunha. Chama atenção aqui que a rocha fosfática teve um desempenho muito próximo ao completo na parte aérea, mas ficou bastante aquém na raiz. Isso sugere que o desenvolvimento radicular é mais dependente de nutrientes prontamente disponíveis do que a parte aérea. Aqui a gente vai ver as diferenças na planta mesmo. A primeira foto, à sua esquerda acima, são todos os tratamentos juntos. A gente consegue ver uma diferença bem grande de um para o outro. A segunda foto, à direita acima, são o completo mais a testemunha. A diferença também é bem grande. E o terceiro é o completo mais o lagamar, só que não consegue ver porque eu estou tampando. E o quarto, testemunha mais o lagamar, que também teve uma grande diferença. Agora para a gente conferir se teve uma diferença significativa estaticamente, a gente realizou um teste de ANOVA de 2 fatores e os resultados foram bastante elucidativos. Para o fator de tratamentos, o valor de F foi igual a 15,63 e o valor de P igual a 0,00456. Isso indica uma diferença altamente significativa entre os tratamentos. Então, teve bastante diferença entre cada tratamento. E para o fator parte de plantas, que é raiz versus parte aérea, o valor de P foi igual a 0,322, que não é significativo, ou seja, não houve diferença geral sistemática entre as duas partes analisadas. Então, não teve muita diferença entre parte aérea e raiz. Para a interação tratamento versus parte de planta, a diferença entre cada tratamento e cada parte de planta. O valor de P foi igual a 0,106, que é um valor marginalmente significativo. Isso sugere que o tratamento afetaram de forma diferente a parte aérea e a raiz. A analisar confirma que a adubação realmente influenciou o crescimento, mas esse efeito não foi igual para todos os órgãos da planta. Agora eu vou apresentar um gráfico de barras que foi feito pelo teste de comparação de médias Scott-Knott para ficar visualmente claro o que os números mostram. A barra verde, parte aérea, mostra que o completo e a rocha fosfática são bastante próximos. Já as barras vermelhas, que são as raízes, revelam uma diferença muito maior entre o completo e a rocha fosfática. A testemunha se mantém consideravelmente baixa em ambos os casos, ou seja, a parte aérea do completo e da rocha fosfática foi muito parecido.
Já a parte radicular, tanto do completo quanto da rocha fosfática, teve uma diferença muito grande. Isso, essa visualização ajuda a entender por que a interação foi marginalmente significativa. A rocha fosfática foi quase tão boa quanto o completo na parte aérea, mas foi muito inferior na raiz. E o que esses resultados significam na prática agrícola? Bom, eu separei em 4 partes para a gente entender melhor. Primeiro, a adubação completa mostrou-se superior em promover crescimento balanceado. Segundo, a rocha fosfática teve desempenho satisfatório na parte aérea, o que sugere que, para a cultura onde de interesse principalmente a produção folha ou de grãos, ela pode ser uma opção interessante. Terceiro, o sistema radicular respondeu menos à rocha fosfática, indicando que a disponibilidade imediata de fósforo é crucial para o desenvolvimento das raízes. E quarto, a testemunha confirmou a dependência das plantas da adubação. Isso leva a crer que a rocha fosfática pode ser uma alternativa viável em determinadas condições, mas não substitui a adubação completa, quando se busca o máximo potencial produtivo. E por fim, para finalizar, nós fizemos nossas principais conclusões. A adubação completa foi significativamente superior aos demais tratamentos. A rocha fosfática Lagamar mostrou potencial como fonte de fósforo, especialmente para a parte aérea, mas não substitui os outros nutrientes. Então, para um bom resultado, para uma boa produtividade, deve-se fazer a junção de rocha fosfática e os demais nutrientes. O desenvolvimento radicular foi o parâmetro mais sensível à qualidade da adubação. Recomendamos novos estudos ao longo prazo para avaliar a liberação gradual do fósforo da rocha fosfática. E esse estudo contribui para o desenvolvimento de estratégias de adubação mais sustentáveis e economicamente viáveis. Esse foi nosso trabalho. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada a todos.